E essa é a vida. A vida ela é uma soma de montanha-russa, né? É uma montanha-russa insana, onde um dia você está bem, o outro você pode não estar mais aqui. Eu acho isso muito importante de ser considerado, porque nós temos na verdade, nós temos um péssimo hábito de achar que nós somos eternos. A maioria das pessoas vive como se nunca fosse morrer. E isso, se você for parar para pensar, é uma grande estupidez. Eu digo isso no sentido de que existem muitas coisas que você não faria se você soubesse que está prestes a morrer. Eu já falei muitas delas aqui, né? Então, por exemplo, as horas que você passa no seu Instagram. Se você estivesse no seu leito de morte, eu tenho uma boa dose de certeza que você não passaria os seus últimos minutos de vida vendo shorts e reels, certo? Talvez não, pelo amor de Deus, não esteja me assistindo no seu leito de morte. Porque no seu leito de morte, você vai focar no que realmente importa. Você vai focar na sua família, naqueles que você vai deixar para trás, naqueles que talvez você veja de novo ou não. Então, é extremamente importante entender que, por agora, nesse momento, tá tudo bem. Nós temos que ser gratos por isso. Porque talvez daqui a pouco não esteja. Daqui a pouco, uma virada de chave, tudo muda. Quem já perdeu um ente querido, quem já perdeu algo ou alguém sabe disso, né? Quem já perdeu um ser que era importante para si, humano ou não, sabe que as coisas elas evoluem de uma forma assustadoramente rápida. Do nada, tá tudo bem. E de repente, pá, acabou tudo. Você tá enterrando um gato no rancho. E é assim que funciona. Do nada, tá tudo bem. E de repente, o seu amigo tá internado com um infarto. Então entenda que nunca dê por garantido os bons momentos da vida. Tudo nessa vida passa, tanto as partes boas como as partes ruins. Então, é importante refletir sobre isso, e hoje em dia, eu acho que muitas vezes as pessoas se esquecem desse detalhe, né? A maioria de nós não para refletir, né? Eu achei super interessante uma coisa que eu tava vendo um vídeo do Jordan Peterson, onde ele falava assim que, apesar da igreja ser cheia de falhas, e eu não concordar com muitos critérios trazidos pela igreja católica, ela conseguiu algo incrível. Ela conseguiu que a pessoa comum, o homem comum, a mulher comum, fosse para a igreja e por pelo menos 1 hora na missa de domingo, 1 hora por semana, ela pensasse sobre os seus próprios atos. Porque veja, a maioria das pessoas não pensa sobre os seus próprios atos. A maioria das pessoas não tem a menor noção do que está fazendo e por que está fazendo. Quantas vezes você reflete sobre uma ação que você toma? Talvez você esteja arrependido de ter feito alguma coisa ou enraivecido com alguém que fez algo com você, mas até que ponto você pergunta por que eu sou quem eu sou? Por que eu tenho a tendência a fazer essas coisas? Por que o meu caminho me leva a sempre repetir esse comportamento? E se a gente não para pensar nisso, a gente cai num problema seríssimo chamado de compulsão à repetição, onde, infelizmente, você, de certa forma, se condena a repetir os mesmos erros consecutivamente. E eu te digo, com uma boa dose de vivência e experiência, que muitos dos meus pacientes, muitas pessoas que eu tenho a oportunidade de atender e também muitos que eu recebo como relatos de casos no meu e-mail, estão há um bom tempo repetindo os mesmos erros de maneiras diferentes. Você tem noção de que existem pessoas que repetem os mesmos erros durante décadas de suas vidas? Eles estão camuflados de formas diferentes, mas se você tirar a roupagem, é o mesmo mecanismo. É impressionante. E ao mesmo tempo, impressionantemente triste, né? Porque nós somos seres de potencial, né, gente? E se a gente não aproveita o nosso potencial, a gente tá como talvez seja esse o termo, né? Nós estamos pecando, né? Pecar, a origem etimológica da palavra pecado é errar o alvo, né? Veja que interessante. Pecado não é fazer algo ruim. Pecado é errar o alvo. Ou seja, que alvo? Talvez seja o alvo de aproveitar de fato o seu total potencial. Se você recebeu a chance de estar aqui, respirar aqui, trabalhar aqui, viver aqui, o seu alvo é aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível para que você experiencie a maior quantidade de coisas positivas na sua existência. Então, veja que loucura, né?
a gente muitas vezes se prende aos estigmas. Eu venho de uma geração que foi ensinada a odiar qualquer religião, né? Assim, ó, é notável, né? E é muito interessante ver que muitos que estão na mesma faixa etária que eu, da minha faixa etária para baixo, né? Ou seja, eu tenho 34 hoje, né? Eu acho que a maioria, talvez você que esteja na mesma faixa que eu, vai se identificar com isso. A nossa geração foi aquela que começou eu não sei se ser ensinada ou ser persuadida a deixar quieta essa história de religião, né? E de fato, eu criei um estigma muito grande a respeito do que é a religião como um todo. De verdade. Eu sempre olhei para a igreja com preconceito, com menosprezo. Porque na minha cabeça, enquanto mais jovem, eu sentia que se você precisa de uma religião é porque você é fraco. Porque se eu preciso de alguém para me dizer o que é certo e o que é errado, eu não sou independente o suficiente. Esse era o Júlio que pensava antes, né? Eu pensava de várias formas diferentes sobre isso, né? E eu achava que você acreditar em um Deus, não necessariamente acreditar em um Deus, eu nunca mergulhei numa ideia ateísta, digamos assim, mas eu sempre olhava para as coisas com desprezo, sabe? Ou você tem que ser independente e autossuficiente, ou você é um fraco. E essa visão radical das coisas, é óbvio, né, que ela estava condenada a explodir na minha cara. Porque conforme a gente vai envelhecendo, existem algumas situações que elas não podem ser explicadas pela lógica e elas não oferecem nenhum tipo de suporte emocional. Ao longo da sua jornada, você vai ser traído, você vai ser enganado, você vai ser machucado, você vai passar por situações terríveis de injustiça, você vai engolir o que tem para ser engolido, né? A vida não é só uma pílula de felicidade, ela é uma pílula de tristeza também. Então, é muito interessante entender isso, porque conforme você se depara com situações que você não consegue mais argumentar com a lógica, você começa a se perguntar, e agora? O que eu faço? Se o mundo concreto não é suficiente, o que eu faço a partir daqui? Como eu posso desenvolver algum amparo emocional? E nesse processo você vai buscando por outras interpretações, né? Você vai tentando encontrar alguma maneira de fazer sentido no que não há sentido, né? E eu já comentei com vocês aqui sobre o absurdismo, né? O absurdismo, uma divisão dentro do existencialismo de Albert Camus, né? Ele fala bastante sobre a ideia de que a existência ela é absurda, né? Mas se você for parar para pensar em termos de fatos sólidos, é um absurdo o que nós vivemos aqui. Nós estamos rodeando uma estrela que está em constante ebulição, fissão, queimando a uma temperatura incrível. Nós estamos em uma rocha que rodeia essa estrela, e nessa rocha, por uma série de fatores interessantíssimos, a gente desenvolveu tudo isso daqui, né? Tudo que nós temos aqui agora. E independente da situação, até o dado momento, nós não encontramos nenhum planeta igual ao nosso. Até agora. Provavelmente deve ter. Mas até agora, nós somos o único planeta que tem vida. Então nós somos um milagre. Nem que seja um milagre estatístico. Certo? Por definição, estatisticamente falando, estarmos onde estamos e termos o que temos em um mundo, em um universo que parece ser selvagem, é uma oportunidade incrível. Muitos se perguntam se a vida fora daqui, talvez nós sejamos a semente, a gênese da vida. Talvez nós sejamos o primeiro planeta que foi capaz de sustentar vida e vamos propagar para o universo. Olha que incrível que seria, né? Mas enfim, o milagre é que esse milagre de estar vivo, né, ele te faz pensar sobre muitas coisas, né? Te faz pensar sobre, e agora? Como eu faço sentido deste absurdo em que estamos? Como que eu posso olhar para todos esses dados verificáveis, né, fotos de nebulosas, estudos científicos, como que eu posso olhar para tudo isso e fazer sentido de tudo isso? E aí você descobre que não tem,
Não tem nenhum sentido. Só que quando você entende que a existência é absurda por definição, você ganha uma oportunidade incrível. Incrível, que é escolher o seu próprio sentido. Se a vida não tem um roteiro, é você quem cria ele. A vida no final é um RPG de mundo aberto sem nenhuma quest principal. O seu objetivo é olhar para o que você tem à sua volta e falar assim: eu acho que eu vou fazer isso aqui, me deu na telha que isso aqui faz sentido para mim. Olha que maravilhoso. Só que tem uma pegadinha aí, né? Tem uma grande pegadinha aí. Ao mesmo tempo que a vida parece não ter um roteiro, parece não ter um destino específico, ela não te dá outra opção a não ser você escolher um destino. Preste atenção no que eu estou te falando. Você vive em um mundo absurdo por definição. Mas, no entanto, todavia, você não pode, a sua natureza de funcionamento não permite que você viva em um mundo sem sentido, em um mundo absurdo. Mesmo que você esteja em um mundo absurdo. Você, para entrar no servidor, para você entrar nesse jogo aqui, chamado de vida, planeta Terra, Brasil e etc, etc, existe uma cláusula contratual que você marca antes de vir. Você precisa arranjar um sentido para essa loucura que está aqui. Então, a base do absurdismo é dizer que encontrar um sentido em um universo absurdo é um ato de resistência ativa à insanidade do universo. Você, um mero grão de nada, um subtreco do negócio coisado, como diz lá aquele filósofo que eu não lembro o nome, você, um serzinho que vai durar umas 8 décadas no máximo, ousa fazer sentido do universo inteiro. Que coisa incrível. Mas por alguma razão é a nossa tendência. Nós, seres humanos, nós precisamos, assim como uma formiguinha, né, nós precisamos, indubitavelmente, nós precisamos encontrar algum sentido para a nossa vida.